Pois é, rapaziada, estamos chegando apenas na terceira etapa do Campeonato de Fórmula 1 desse ano e já tem mudança no regulamento. Não é uma mudança muito grande, na verdade eu diria que até que é uma medida desesperada da Fórmula 1 de tentar consertar algumas coisas já nessa etapa, enquanto eles não encontram uma medida melhor de longo prazo e mais definitiva. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, fica por aí. Antes eu preciso só te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da GoCase, você já conhece eles por essas capinhas de celular incríveis aqui, mas eles têm vários produtos no site que você nem imagina, incluindo, por exemplo, ó, copo térmico. Tem esse copo lindão do Senna que eu tenho aqui. Eles estão lançando, inclusive, essa semana uma coleção da seleção brasileira, porque a Copa do Mundo tá chegando. Tem, com certeza, do seu time de futebol também. Tem tudo quanto é tema lá no site. Dá uma olhada, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E nas compras a partir de R$ 99,00, você pode usar o meu cupom LUDGERA no carrinho para ganhar ainda mais desconto, beleza? Pois é, rapaziada, como eu acabei de comentar, a gente está apenas na terceira etapa do calendário, estamos chegando, né, na terceira etapa do campeonato, no GP do Japão, e já teremos mudanças no regulamento. Não é uma mudança muito significativa, mas você já vê como a Fórmula 1 está começando a ficar preocupada em querer alterar as regras, aí, o regulamento, para tentar deixar a coisa menos, não vou dizer artificial, mas menos contraintuitiva. Acho que essa é a palavra. O que acontece? Qual que vai ser a mudança que a gente vai ter agora para o GP do Japão? Os pilotos vão ter menos recarga disponível para ser feita durante a classificação, ou seja, eles vão poder recarregar menos a bateria. E aí você fala para mim, pô, Lud, mas espera aí, se os caras vão recarregar menos a bateria, o carro vai ficar mais lento? Sim, exatamente. Os carros vão estar mais lentos, os tempos de volta vão ser maiores, mas a intenção deles é tentar fazer com que a classificação seja menos contraintuitiva, como eu acabei de falar. Por quê? Porque durante uma corrida é normal os pilotos fazerem algum tipo de gerenciamento. Os pilotos não vão estar no limite o tempo inteiro. Vão estar ali em algum momento poupando combustível, em algum momento poupando pneu, e a bateria acabou entrando agora nessa equação também, só que eles acabam tendo que poupar a bateria o tempo todo. Mas enfim, entra nesse gerenciamento da corrida, em que os pilotos não estão no limite o tempo todo. Na classificação, não é pro piloto estar gerenciando nada, mano. Na classificação é pro cara enfiar o pé na bota lá e vamos pra frente. E é isso. Vai no limite do que ele acredita que ele consegue, no limite do que ele acredita que o carro consegue, é pra ser aquela volta 110%. E aí quando você tem os caras durante uma classificação tirando o pé no final de uma reta ou numa curva rápida pra recarregar mais bateria pra poder usar num outro momento, fica uma coisa meio esquisita. Então acabou que virou meio que um debate filosófico, né? Porque se os caras vão ter menos energia para usar, para recarregar, eles vão ter menos energia para usar. Se é menos energia para usar, o carro vai ter velocidades médias menores e tempos de voltas maiores. O carro não vai estar tão rápido. Mas o comportamento do piloto e, consequentemente, do carro vai ser mais natural, com o piloto tendo que se preocupar menos em ficar tirando o pé, esse tipo de coisa, numa volta que seria, teoricamente, para ser super rápida. Só que essa mudança não é uma mudança tão significativa, porque, entrando num termo técnico agora, em termos técnicos bem brevemente, os pilotos eles até então tinham uma recarga de até 9 megajoules e agora caiu para 8. E essa diferença de 1 não é algo que vai simplesmente fazer os pilotos no sábado, na classificação no Japão, poderem ficar de pé cravado em toda a curva não, tá? Eles ainda vão ter que fazer um nível de gerenciamento também, mas dizem aí os especialistas lá da Fórmula 1 e da FIA, de que os pilotos vão fazer menos gerenciamento do que eles já faziam para tentar deixar o comportamento da classificação mais natural e mais próximo do que se espera de uma volta no limite, né? Antes eles estavam mais preocupados em não ter carros muito mais lentos e com tempos de volta muito maiores do que antes. Agora você já vê que se para isso acontecer, os pilotos vão ter que se comportar de uma forma que não parece tanto com uma corrida, eles já estão meio que colocando a balança para o outro lugar, em que, pô, talvez o carro vai ter que ser um pouco mais lento mesmo e os tempos de volta um pouco maiores, mas para os pilotos não terem que ficar gerenciando tanto assim o tempo todo. Eu não acho que para corrida, nem a longo prazo, isso vai ser mudado nem tão cedo, tá? Agora, em relação à classificação, eles já estão estudando alternativas para longo prazo, coisas mais definitivas do que só diminuir o quanto de recarga você vai ter.
Uma das opções que estão sendo estudadas, por exemplo, é eles aumentarem a recarga da bateria durante o super clipping. O que é o super clipping? Um cara tá lá com o pé cravado, acelerando o máximo que ele dá, só que ao invés da bateria estar entrando junto com a energia, ela vai estar sendo recarregada com o próprio uso do carro, entendeu? Então você vai estar com o pé cravado, o carro vai estar acelerando, mas enquanto ele está acelerando o máximo que ele consegue com o motor a combustão, você vai estar recarregando essa bateria. O problema é que esse mecanismo do super clipping, que já existe hoje, como eu falei, só que ele tem um teto de recarga, mesmo você aumentando esse teto de recarga disponível do super clipping, ainda assim não seria uma recarga, um aumento de recarga suficiente para compensar quando os pilotos estivessem usando de fato a bateria. Então você ainda assim precisaria de algum nível de gerenciamento. Uma outra alternativa, ou que até pode ser usada junto, né, em conjunto com essa questão de aumentar a recarga do super clipping, é você simplesmente fazer meio que o óbvio, que é gastar menos energia da bateria. Se você gasta menos energia da bateria, você tem bateria por mais tempo, e aí os pilotos têm que gerenciar menos ou até não ter que gerenciar durante a volta. O problema disso é que você teria, obviamente, velocidades menores, tempos de volta maior, e você iria expor o regulamento e a categoria do mesmo jeito. Aí, para tentar compensar essa queda de velocidade por causa da diminuição de uso da bateria, você poderia tentar trabalhar com um uso mais intenso do motor, colocando de repente um fluxo de combustível maior para gerar mais potência com o motor a combustão e tentar compensar essa diminuição de potência da bateria. Enfim, eles não têm ainda uma opinião unânime, uma decisão unânime sobre o que fazer daqui para frente. Fato é de que, para mim, essa decisão do GP do Japão de trocar, mesmo que de forma básica, a recarga da bateria durante a classificação, já mostra que eles estão vendo que a situação não tá tão legal assim e que alguma coisa tem que ser feita a respeito disso, né? Mas, como eu falei, essa é a visão deles em relação à classificação. Em relação à corrida, eu acho muito difícil que eles mudem alguma coisa, pelo menos agora, no curto prazo, porque eles vão entender, como eu acabei de falar, que durante a corrida existe um gerenciamento mesmo do carro e da corrida e que a bateria faz parte dessa equação e pronto. Eu acho que a preocupação deles realmente é mais em relação ao comportamento dos pilotos e dos carros durante a classificação. E uma outra coisa tem que ser dita, né? Essa mudança ela vem agora para o GP do Japão. Não é simplesmente porque já testamos em duas e agora já dá para começar a mudar. Não é só por isso, mas é principalmente pelo fato de que o GP do Japão, a pista de Suzuka, é uma pista que não tem muitas freadas fortes, que são os lugares onde o carro consegue recarregar mais bateria de forma mais natural. O cara pisou no freio para fazer uma freada forte, para fazer uma curva e recarregou bastante bateria. Então, como ela não tem muitas freadas fortes, a gente pode ver uma situação durante esse GP do Japão parecida com o que aconteceu lá no GP da Austrália. Não tão drástica, não tão grave quanto no GP da Austrália, mas parecida. Porque, como eu falei, é uma pista rápida, é uma pista difícil, desafiadora, mas uma pista rápida. Então, por exemplo, imagina você ver os caras, os pilotos nos S's ali do início do traçado, em vez dos caras fazerem no máximo que dá de acelerador ali, no limite da aderência e da aerodinâmica, do downforce, os caras tirando o pé, porque é uma parte mais travadinha do circuito, e ele vai começar a recarregar a bateria nos S's para usar depois nas curvas mais rápidas do circuito, ou até na 130R. O cara vai, em vez de vir de pé cravado ali, desde lá de baixo, com a asa aberta, o cara vai chegar ali e dar uma tiradinha de pé para recarregar a bateria, para poder usar na reta principal Enfim, mano, essa pista pode acabar expondo um pouco mais o regulamento. Então acho que eles estão tentando mudar o que dá rápido agora, para tentar diminuir o peso da bomba que pode acontecer, tá ligado? Enfim, né, galera? É como diz o ditado, né? Às vezes, menos é mais, mano. Às vezes, o simples bem feitinho, o arroz com feijão ali gostosinho, já é mais do que o suficiente. Os caras ficarem perequetando com tanta coisa, complicando tanto, que aí fica essa bagunça, essa muvuca aí, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Deixa as suas opiniões aqui nos comentários, deixa o seu like também, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Um abração, valeu e fui.